Estamos de volta ao nosso Mais Você Biologia com uma receita de carne de panela. Além de ser uma delícia, também será uma ótima fonte de proteínas, gorduras e minerais, não é, Lourinho? Isso mesmo, Ana. O nosso corpo é constituído de quase 64% de água, seguido das proteínas com uns 16%. Como exemplo, temos as proteínas do músculo, as que fazem transporte na membrana, hemoglobina e enzimas. Depois das proteínas, o outro grande componente do nosso corpo são as gorduras, com 16% também. E depois os minerais, 4%, que inclui cálcio e o ferro principalmente. Por fim, carboidratos com 1%, como a glicose que nos dá energia. Obrigado, Lourinho! Agora a gente vai começar aqui a cozinhar a nossa carne, né? Uma observação. Muita gente fala que não gosta de carne mal passada porque tem sangue, mas sabia que aquele líquido vermelho, na verdade é o citoplasma das células do músculo que acabaram estourando e o líquido extravasou? Esse líquido tem muita mioglobina e é vermelha por conta do ferro, então não é sangue. Se fosse sangue teria coagulado, né? Ia ficar bem diferente. Isso, louro. Então vamos continuar aqui com as nossas proteínas. Na verdade, toda célula tem proteína. Se comer alface, a gente vai comer proteína. Mas nos músculos tem muito mais, né? Isso acontece porque a principal função das células do músculo é a contração. Isso depende de dois tipos de proteína. Uma delas é chamada de miosina e outra dela é chamada de actina. Elas formam filamentos proteicos e uma desliza em relação à outra, com gasto de energia, com gasto de ATP, fazendo com que o músculo aumente ou diminua de tamanho. Mas no nosso corpo encontramos proteínas com outras funções. Por exemplo, os anticorpos que fazem a defesa, reconhecem corpos estranhos como vírus. Também temos o colágeno, que tem uma função estrutural na nossa pele. Além disso, proteínas na membrana plasmática controlam o que entra e o que sai, funcionando como bombas ou canais. Além disso, temos proteínas como a insulina, que são importantes mensageiros, são hormônios e fazem a comunicação entre células. Por fim, temos proteínas que funcionam como enzimas, ou seja, acelerando reações químicas, podendo quebrar moléculas ou construir. Muito bem, então vamos dar uma olhada na nossa carne. Que cheirinho bom! Olha só, já cozinhou bastante. E o que a gente vê, ela tá com uma cor diferente. Sabe por que quando cozinha alimento ele muda de cor, de textura, Lourinho? Sabe o que acontece? Ana, é por conta do formato das proteínas, não é? Tem a ligação entre os aminoácidos. Eu sei que as proteínas são moléculas grandes formadas por unidades menores, os aminoácidos. É chamado assim porque tem uma parte da molécula que tem nitrogênio, é o grupo amino, e outra é um ácido. São 20 diferentes tipos de aminoácidos que existem. E as proteínas são combinações entre diferentes quantidades de aminoácidos, formando o que é chamado de polipeptídeo. Então a gente tem várias possibilidades diferentes de proteínas, cada uma com um formato diferente. Então o que acontece é que as proteínas elas têm essa sequência de aminoácidos, que é o que a gente chama de estrutura primária da proteína, é a sequência de aminoácidos. Mas dependendo do tipo e da ordem que eles estão, o que vai acontecer é que espontaneamente esses aminoácidos vão acabar tendo um formato, como por exemplo uma espiral, uma hélice. Isso a gente chama de estrutura secundária. Estruturas secundárias se juntam entre si e formam uma grande estrutura com forma tridimensional. Toda proteína tem uma estrutura, uma forma 3D que é essencial para a sua função. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Para ela conseguir funcionar, ela se encaixa em algum substrato e vai acabar tendo a sua função. Porém, alguns fatores como temperatura muito alta e pH ácido podem alterar e desmanchar essa estrutura terciária. Esse é o processo que é chamado de desnaturação. Então quando a gente cozinha o alimento ou coloca um limãozinho que é mais ácido, o que acontece é que as proteínas que estão ali vão desnaturar, vão perder a sua forma 3D. E por isso que quando a gente cozinha um alimento,
como por exemplo um ovo, o que a gente observa é que ele vai mudar a sua consistência e a sua coloração, porque as proteínas se alteram. No caso do ovo, a albumina principalmente que tem na clara acaba desnaturando e fica com o formato característico de ovo cozido. Excelente! Nossa carne ficou pronta, está bem desnaturada. Isso vai deixar a nossa digestão mais fácil, pois no nosso estômago as enzimas vão conseguir quebrar melhor essas proteínas em aminoácidos. Vou colocar aqui um arrozinho também, que tem uma quantidade grande de carboidrato amido. Amido que é um polissacarídeo vai ser quebrado em glicose, né, Ana? Isso mesmo, Lourinho. E agora a gente põe aqui uma saladinha só para botar um verdinho. O verde tem celulose, fibras, fonte de fibras. E no fundo a gente é o que a gente come, porque as moléculas dos alimentos vão ser quebradas e reutilizadas, remontadas para formar todas as moléculas das nossas células. Então agora vamos ver se tá bom. O que é isso? Yes! Então o nosso Mais Você Biologia fica por aqui. Até o próximo programa e tchau!